Pois é, a partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, Espiritismo sem Máscara, revelando o que está oculto. E eu recebo hoje Clóvis Nunes, da Bahia. Você pode participar com a gente, interagindo em todas as redes sociais da Rádio Brasil Espírita. Estamos transmitindo em www.radiobrasilespírita.com.br, transmitindo para o planeta. Está no ar a partir de agora, Espiritismo Sem Máscaras. Boa noite, Clóvis Nunes. Boa noite, Márcio Eduardo. Boa noite a todos os internautas conectados na Rádio Brasil Espírita. Então, nós estávamos na Alemanha nos anos 60, viajando na memória das pesquisas do Dr. Konstantin Haldiver. Esse homem dedicou muitos anos da vida dele, publicou centenas de artigos, recebeu muitos cientistas, deu umas 200 entrevistas para jornais, rádios da Europa inteira. Ele deixou gravado, durante 14 anos de trabalhos contínuos em TCI, 72 mil vozes. Vocês imaginem que volume, gente. Tem uma sala em Münster, na Alemanha, um memorial a ele. É uma sala aí de uns 6 metros por 5, mais ou menos, 30 metros quadrados, e tem uma quantidade enorme de fitas gravadas. Você põe lá o fone de ouvido e escuta, todas identificadas, registradas, documentadas, um fenômeno incrível dessa comunicação. Ele escreve 3 livros, mas um de maior sucesso era Breakthrough, a entrada numa nova dimensão, traduzindo aí do alemão para o nosso tema, saiu em inglês. E, a partir dele, a pesquisa viajou para a Inglaterra e tomou conta da Europa, junto com o Jungerson. Até meados dos anos 80, o assunto era conhecido como fenômeno das vozes eletrônicas. Não existia o termo transcomunicação. Aí aparece um cientista dos Estados Unidos, de nome Dr. George Mick, e o Dr. George Mick era um engenheiro e descobridor, inventor, com várias patentes de equipamentos que ele havia descoberto na área da indústria, inclusive equipamentos que se usam em filtros de indústria hoje aqui no Brasil. Era professor da Universidade de Franklin, na Califórnia, e o Dr. Mick era um estudioso dos fenômenos paranormais, parapsicólogo, resolveu viajar ao mundo porque, mais ou menos no final dos anos 70, já tinha uns 300 postos de escuta de transcomunicação via rádio e gravador, no caso dos fenômenos de EVP. Ele volta aos Estados Unidos, funda uma organização chamada Meta-Science Foundation, uma equipe aí de 26 cientistas, uma equipe multidisciplinar, e ele começa a trabalhar na direção de aperfeiçoar um radioamador que se comunicasse em 2 vias, tentando falar com os espíritos numa comunicação bidirecional, porque as primeiras vinham de lá para cá no rádio, gravava na fita, depois você escutava, não havia diálogos. O Dr. George Mick chegou a investir mais de $500 mil, $500 mil, na tentativa de montar um equipamento. Ele denominou de Spiricons, botou 3 modelos, que demorou muitas horas de pesquisa e trabalho, Mark I, Mark II, Mark III, não funcionaram, só veio funcionar o Mark IV, e esse equipamento veio funcionar em meados dos anos 80, lá para 87, mais ou menos, e o Dr. Mick publica, mais tarde, o New Lester, com mais de 120 páginas, para o mundo todo, que chegou em 1989, e eu recebi essa brochura dele, essa publicação mundial. Ele espalhou para o mundo todo no mesmo dia. Aqui no Brasil, o Dr. Hernani Guimarães Andrade também recebeu. Nós compartilhamos juntos dessa inusitada experiência. E esse resumo, esse New Lester que ele fez, acompanhava uma fita cassete, que tinha 1 hora dos melhores momentos de um período de mais de 20 horas de gravação. Ele reduziu ali naquela fita
os melhores momentos de comunicação pelo Spiricom, que foi um rádio amador sensibilizado em um dos canais, 13 canais diferenciados de sons, ele fez uma sensibilização no rádio, e esse rádio gerava tons variados. Os espíritos lá usavam esses tons, a modulação desses tons, e produziam as vozes. E há um momento na fita que nós estávamos escutando, isso voltando no tempo, no espaço, um técnico de nome John Neal, há um diálogo com um espírito chamado George Jeffries Miller, e o John Neal se afasta do equipamento de rádio. Ele sai e a voz entra na sintonia e fala: John Neal, uma chamada do além para você. John Neal, se apresente ao equipamento onde você está. O espírito chama ele pelo som do equipamento, assim, umas 3 ou 4 vezes. Ele volta a ser um pouco ofegante, e aí ele faz assim: desculpa, my doctor, meu doutor, eu estava com fome e fui na cozinha fazer um lanche. O curioso é que o espírito responde: mentira, você foi fumar um cigarro, esse cigarro ainda vai lhe matar. E ele tinha se ausentado para fumar um cigarro. E só o espírito para saber isso e dizer a ele no diálogo. E esse espírito, ele comunicou durante 16 horas, né, no período de vários meses, 16 horas de comunicações. E ele deu os dados pessoais dele, deu o número do cartão de seguro de vida. Ele foi um ex-engenheiro da NASA, havia falecido 16 anos antes, como funcionário da NASA, naquela data de comunicação. Ele deu um telefone secreto do Departamento de Engenharia da NASA, que o Dr. George Mick liga e confere, e os atendentes do outro lado da linha se impressionam com a chamada. Ele faz com que a sua viúva receba uma apólice de seguro que ele tinha feito, o seguro de vida antes da morte. Ele dá o número do seguro de vida e a mulher, a empresa não tinha pago para a esposa. E os pesquisadores vão até a casa da mulher dele, a viúva, e ela confere e tem direito a receber a apólice. Recebeu por conta dessa comunicação. E ele também aproveitou e deu dicas para mudar peças no próprio equipamento que ele estava falando para melhorar os próximos contatos. E essas mudanças foram feitas. Esses 3 fatos foram os fatos que deram grande impacto no desenvolvimento do EVP. As vozes de Jungelsson, da Suécia, em 59, com o seu livro Vozes do Universo, as pesquisas de Haldimia na Alemanha e a publicação do seu livro Backthroat, que acompanhava com LP. Naquela época dos discos vinil, tinha um LP repleto de vozes, acompanhando a primeira publicação do livro Backthroat. E o fato das pesquisas do Dr. George Mick. Mas aqueles quase 300 grupos de TCI, que estavam espalhados pela Europa, recebeu essa notícia do Spiricom como um rastilho de pólvora, uma coisa inusitada. Acendeu o ânimo das pesquisas, todo mundo ficou impressionado com os contatos, com o diálogo pelo Spiricom. E foi aí que, em meados dos anos 80, um físico também da Alemanha, Dr. Ernest Senkowski, que foi recomendado pela universidade para fazer um relatório sobre essas pesquisas e desacreditá-las, né, para não ter interesse do mundo dos físicos, estudantes, alguns grupos de pesquisa se interessando, e uma comissão da universidade pediu que ele fizesse a avaliação das comunicações. Ele demorou um pouco mais do que o que devia, e ao invés de negar o fenômeno, ele se transformou num grande divulgador. E se tornou amigo dos principais grupos, depois ele se torna um grande transcomunicador. Ele era professor da Universidade de Mainz, era um físico com doutorado, um físico renomadíssimo em toda a Alemanha, muito conhecido, muito querido. E o Dr. Senkowski criou a palavra transcomunicação. Ele criou o neologismo trans de transcendente e comunicação do verbo comunicar, e acrescentou a palavra instrumental, e vem de instrumento. Transcomunicação instrumental significa uma comunicação transcendente com equipamentos eletrônicos,
e aí a palavra passou a ter lugar no conhecimento popular, na mídia, na literatura. Mas é de autoria do Dr. Ernest Senkowski. E eu me tornei amigo dele nos anos 90, e as pesquisas, ainda no final dos anos 80, teve um quarto evento muito forte, que foi o primeiro Congresso Mundial de Transcomunicação, realizado na Suíça, na cidade de Basileia, cidade de Basel, cidade que nasceu Carl Gustav Jung, onde ele viveu por lá. E em Basel, esse evento se deu com a participação de 830 pessoas do mundo todo. Estávamos lá 3 brasileiros. Eu, Wilson Pickler, do Paraná, jovem como eu na época, e o Dr. Ney Prieto Pérez. Eram os únicos sul-americanos, os únicos latino-americanos, na verdade, que estavam lá, e os únicos espíritas. E eu era o mais jovem dos congressistas, eu participei intensamente, foi de 9 a 12 de novembro. E lá nós assistimos às primeiras imagens, a palavra transcomunicação já estava em todos os livros, uma livraria enorme, cheia de publicações, enquanto aqui no Brasil a gente não conhecia absolutamente nada. E eu vi as primeiras imagens captadas por televisão, publicadas naquele congresso, pesquisadores incríveis mostrando o resultado de suas experiências. Apareceram lá as comunicações por computadores, a comunicação por telefone, a comunicação por rádios e gravadores, e foi um impacto espetacular. E desse congresso nós viajamos por mais alguns países, tivemos contato com vários pesquisadores, voltamos para o Brasil, e em 92 eu publiquei, em 91 eu publiquei o meu primeiro livro, Transcomunicação. Trabalhamos duro, fizemos aí mais de 80 conferências do Brasil, cerca de 50 grandes seminários, e trouxemos com a parceria da Associação Médica Espírita de São Paulo, liderado na época com a doutora Marlene Nobre, o Congresso Mundial de Transcomunicação para cá, para o Brasil. Deu 2.400 pessoas, e estavam presentes 24 estados brasileiros representados, e os principais transcomunicadores do mundo vieram ao Brasil. Mas de lá para cá, a gente fez mais um congresso, também no Brasil, e o mundo começou a fazer simpósios, palestras, encontros, começaram a aparecer grupos de pesquisas específicos. A Alemanha, por exemplo, tem uma associação e faz congresso todo ano. E depois teve congresso em Hufalise, no ano 2000. Eu fui novamente para a Europa várias vezes, visitei vários grupos. E hoje os transcomunicadores têm seus grupos. Alguns deles já desencarnaram, estão desencarnando já. Já desencarnou Jungerson Haldive. Quando eu cheguei na TCI, o Dr. Jorge Bick ainda estava entre nós. Eu tive convivência com ele. E com o Dr. Senkowski também. Mas já desencarnaram Klaus Schreiber, que foi o primeiro transcomunicador por TV, desencarnou o Dr. Senkowski, desencarnou o padre François Brin, da França, o Dr. Rémy Chauvin, também professor honorário da Universidade de Sorbonne, desencarnou Adolf Holmes, um grande transcomunicador da Alemanha, também desencarnaram outros tantos que já tinham idade. Hoje ainda está na ativa, mas desencarnou também esse ano Marcelo Batti, da Itália, um transcomunicador espetacular que acontecia fenômenos de efeitos físicos, como transporte de objetos, flores, anéis, pulseiras, durante as sessões de TCI. Ele botava um rádio no palco, um auditório assim de 60, 70 pessoas, as pessoas ficavam ali acotoveladas, e os espíritos se comunicavam pelo rádio com a plateia, as pessoas dialogavam com os entes queridos pelo rádio. E aí, nesse interregno, caía flores, caía relógios, pulseiras, joias, que os espíritos transportavam de suas casas, esses objetos até desaparecidos. E era uma reunião de muita emoção. O relógio caiu uma vez só, o relógio de pulso. Mas os fenômenos
de perfumes e pétalas de rosas e outros objetos menores era muito constante. O Marcelo Batti também, com o Luciano Capitani, fundou esse grupo, ficava na cidade de Grosseto. A transcomunicação se espalhou pela Itália, depois espalhou por toda a Europa, e aqui no Brasil ela chegou através das publicações feitas pelo Dr. Hernani Guimarães Andrade, que já desencarnou e deu a honra de prefaciar o meu livro em 92, em 93, depois o meu livro já vendeu mais de 100 mil exemplares, e está saindo aí a 7ª edição, aí estamos lá trabalhando para ver se publicamos esse ano ainda, e o assunto ganhou a mídia. Agora, o que é interessante é a gente saber que essas ideias extraordinárias, todas as grandes ideias que se assentam na verdade, ela não surge de uma hora para outra assim de inopino. Ela tem seus precursores. A ideia de falar com os espíritos através de máquinas é uma ideia antiga. Ela não nasceu nos anos 50, final dos anos 50, porque foi só um acaso, não. Milhares de pessoas tentaram, digo milhares mesmo, houve um esforço para que isso acontecesse. E não acontecia. Hoje, milhares já fazem contatos, né? Tem muitos grupos, porque já sabe que é possível. Mas antes disso, algumas pessoas eram tidas até como vanguardistas, loucos, casos de gente que era rechaçada, mal entendida, mal interpretada, que tentavam fazer contato. Mas desde o século XIX, que Ernesto Bozano dá notícia de Jonatas Curso, um fazendeiro, que tentou fazer contato com o espírito através de uma câmera eletrônica, na verdade não era bem eletrônica, mas era para a época, né? Uma câmera eletromagnética, uma máquina de escrever muito grande, em que os espíritos apertavam a tecla com um pequeno esforço. Ele botou um sensibilizador para tentar fazer contato. Eu trouxe algumas lâminas, que eu vou pedir a mais para mostrar, como a transcomunicação também foi presumida, ela foi prenunciada pelas psicografias no Brasil, pela literatura. Houve todo um processo de desenvolvimento sequenciado dessa possibilidade de comunicação. Depois de Jonatas Curso, os holandeses tentaram fazer contato. Aqui no Brasil, nos anos 20, teve comunicações por telefone. Depois, nos anos 50, antes de Jungelsson, no Centro Espírita Frei Luiz, no Rio de Janeiro, o Espírita Frei Luiz falou contatos telefônicos e gravadores dentro das sessões, e tem esse material arquivado lá, guardado pelos diretores da casa até hoje. E mais tarde vieram comunicações espontâneas no Brasil, em vários lugares, depois isso começou a se organizar. E hoje os espíritos estão fluindo por várias vias de contatos. Mas dá para a gente passar alguns slides, Márcio? Vamos lá. Esse primeiro slide que vocês vão ver está num livro interessante, publicado no Rio de Janeiro, chamado Meu Além de Dentro e de Fora. É um médium cego chamado Luiz Antônio Mileco, que foi meu amigo há muito tempo, nós nos conhecemos, e o Mileco fundou o SPLEP, que era o Instituto que produzia literatura Braille para cegos. Ele publicou mais de 110 livros espíritas em Braille. E ele psicografava quando ele estava em transe mediúnico, embora cego, né? Mas ele, o fato, o fenômeno mediúnico dele era interessante, porque o Mileco, para escrever o nome, ele botava uma régua e escrevia, assinando um cheque com a régua do cheque ali para sair o nome Luiz Antônio Mileco. A esposa dele também era cega. E um guiava o outro. Moravam num apartamento de segundo andar, e eu até brinquei com ele no dia que eu fui na casa dele, tomar um café. Ele disse: olha, Cláudio, deve ter tudo quanto é luz queimada aí. Você vai ter que comprar algumas lâmpadas, porque como a gente não enxerga, a lâmpada não faz falta. E realmente só tinha uma lâmpada que funcionava. Era a lâmpada do banheiro. A casa era toda escura. Aí eu subi na cadeira, fui trocando as lâmpadas, e eles faziam tudo em casa sem enxergar absolutamente nada. E eu até brinquei com ele, disse: olha, Mileco, aquela parábola de Jesus que diz que um cego não pode guiar outro cego é porque Jesus não conheceu vocês, senão ele revia a parábola. Porque ele era professor, tocava violão, era terapeuta, ele fazia atendimentos terapêuticos, psicoterapeuta, e a esposa dele também trabalhava. E pegavam ônibus, andavam na rua, cozinhavam,
morando num apartamento, 2 andares do Rio de Janeiro, e ainda funcionava dentro do Esplêndio. Mas ele começa a receber umas comunicações de um espírito que assinava com o pseudônimo de Delfos, que nada mais era do que o espírito de Humberto Roden, um grande professor, lá nasceu pelo sul do Brasil, publicou muitas obras incríveis, foi um ex-seminarista, um ex-padre, que se transformou num profundo filósofo espiritualista brasileiro, renomado, suas obras são de bastante fôlego literário. E Humberto Roden tinha uma dificuldade que ele não acreditava muito na reencarnação e na volta do além, ele volta e fala sobre isso. Mas, embora ele fosse espiritualista, mas ele aqui, ele era um biógrafo, ele biografou muita gente, ele biografou Stein, biografou Gandhi, ele biografou Paulo. E quando ele chegou no além, ele encontrou alguns espíritos e entrevistou esses espíritos. E fez uma psicografia pelo Mileco, que era uma entrevista de espírito para espírito, no além, não é? E uma das viagens que ele faz, no além, ele vai para os céus da Califórnia e se encontra com Thomas Edison, entrevista Thomas Edison no além, trabalhando no laboratório, cheio de luzes, cheio de máquinas. E o surpreendente é que esse livro é do comecinho dos anos 80. E ele pergunta o que é que Edson está fazendo ali, e ele diz, nessa psicografia, que ele está trabalhando para desenvolver pesquisas para conseguir a comunicação do além com a Terra, sem necessidade do médium, para que os espíritos aparecessem na tela da televisão. Isso foi muito antes da primeira transcomunicação de Klaus Schreiber, em 86. Eu achei interessante, porque quando ele me mostrou essa psicografia, esse livro tinha acabado de sair, ele mostrou até os originais, não tinha especulação de imagem por televisão. Na época não se falava em vozes por TV. A palavra transcomunicação não tinha sido criada ainda. A palavra transcomunicação é posterior a essa psicografia. Então, nesse livro, a gente já tem o primeiro sinal de Delfos entrevistando Thomas Edison. Vocês vão ver lá na frente uma surpresa na Europa que aconteceu. Passa o segundo slide. A outra obra espírita no Brasil, que fala bastante sobre isso, de uma maneira forte, é da médium espírita Ivone do Amaral Pereira. Mas esse livro, com o título Devassando o Invisível, não é psicografado, não é um livro mediúnico, é um livro da própria lavra dela. Ela escreve como pensadora e médium, mas sem exercer a mediunidade. Então, é uma obra literária de sua autoria. E ela relata que lá nos anos 20, começo do século XX, nas sessões mediúnicas lideradas pela sua família, o espírito Bezerra de Menezes comunica-se e prevê o surgimento da televisão, gente. A palavra televisão não existia, não se falava, a TV dos anos 40, de 46. E o espírito revela que os espíritos iam se comunicar através desse aparelho. Era um aparelho que ia existir no mundo, ninguém cogitava, mas Dr. Bezerra de Menezes anunciava essa possibilidade no livro Devassando o Invisível. Na época, o grupo Elavalata, que o Centro Espírita, mandou essa comunicação do Dr. Bezerra para a Federação Espírita Brasileira analisar. E, na época, os diretores da federação sugeriu ao grupo que ele se entregasse ao recolhimento e à prece, não divulgasse aquela mensagem, porque poderia ser de um espírito pseudo-sábio, o espírito mistificador, e que não se tratava do Bezerra de Menezes. Nos anos 40, a televisão surge, em 56, a CBF americana industrializa a TV, e em 1969, eu tive a grata alegria, estava na casa do meu tio, no bairro de Plataforma, em Salvador, tinha 8 anos de idade, eu vi o homem pisar na lua numa TV preto e branco, de caixa de madeira. 1 milhão de pessoas viram isso somente nos Estados Unidos na época. E depois a TV se popularizou de uma maneira incrível, aconteceu no mundo e os espíritos passaram a se comunicar a partir de 1986. Então, na fotografia do Brasil, os espíritos já previam essas possibilidades. Vamos em frente. Pode passar o próximo. A outra obra é o livro Nosso Lar, de André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Ele relata o nome da palavra televisão, que não tinha, a obra de 44, não se conhecia, ele
na psicografia dele, ele diz que a colônia era toda controlada por circuito de televisão. Tinha aqueles cinemas enormes de auditório. Chico Xavier morava em Pedro Leopoldo, não era uma cidade metrópole para ter informação dessa palavra assim, né? Não tinha a velocidade que tem hoje das redes sociais. Mas o mais interessante, além de ele relatar a palavra televisão no livro, é o fato de que o espírito de Ricardo, que está encarnado no Rio de Janeiro, na fase de infância, aparece lá na casa de Laura, na cidade espiritual, uma tela, um telão grande, uma TV de plasma na época, né? Para a gente aqui nem se concebia isso. Digamos que fosse plasma para a época de hoje, para lá, plasma aqui, mas não que fosse plasma no além, mas o modelo. Isso que era uma tela fina, e o espírito de Ricardo aparecia como velho, com as feições de que ele teve quando morava em nosso lar. Ele participava de um culto do lado evangélico, ele saía do corpo, ia nessa tela da TV, enquanto ele dormia, e se comunicava. Isso já era a transcomunicação com a Terra, só que com tecnologia do além, com um fenômeno de desdobramento espiritual. Não deixa de ser também um precursor de informações, esse tipo de narrativa que está no nosso lar. Indo mais atrás, vamos embora no próximo slide. Indo mais atrás ainda, vamos para o Livro dos Espíritos, na questão 934. Essa daqui é a afirmação profética do surgimento da transcomunicação. É impressionante, inusitado. Pode passar, vamos ler a pergunta, para vocês verem. Allan Kardec pergunta sobre a perda dos entes queridos, que provoca um aprofundador, e os espíritos falam que essa perda é uma causa de dor que atinge o rico como o pobre. Representa uma prova ou expiação e comum é a lei. Aí eles dão um ponto. Tendes, porém, uma consolação, e poder de comunicar-vos com os vossos amigos pelos meios que vos estão ao alcance, no caso a mediunidade. Aí Allan Kardec bota um grifo, o grifo é dele, que eu botei em amarelo aí. Enquanto não dispone de outros meios mais acessíveis aos vossos sentidos. Olha que detalhe, que meios de comunicação com os espíritos mais acessíveis aos nossos sentidos poderia ser, se não aparelhos eletrônicos, porque os espíritos se comunicam pela mediunidade, mas é uma comunicação extrasensorial, é uma comunicação que se dá em transe. Você não vê o espírito ali pelos seus sentidos, somente o médium recebe a influência pela sua condição parapsíquica, ou paranormal, de sensitividade mediúnica, ele vai e escreve uma carta para um parente, mas o meio mais direto e mais acessível aos nossos sentidos só podia ser aparelho tecnológico. O que é curioso também é que na Revista Espírita, Allan Kardec evoca o espírito de Gutenberg para dar uma posição sobre a natureza das comunicações mediúnicas, e ele publica nessa revista, e Gutenberg diz que no futuro a eletricidade fará revolução na comunicação mediúnica. Essa é a frase dele. Numa época que você não tinha rádio, não tinha telefone, era tudo muito agrário, o planeta estava nascendo na tecnologia, era tudo muito eletromecânico, a eletricidade nascendo, dando seus primeiros passos, e o espírito de Gutenberg já fala que a eletricidade iria revolucionar a comunicação mediúnica. Então vejam como já vinha de longe os precursores, os primeiros pesquisadores, não só as informações dos espíritos, mas também os homens que tentaram, que lutaram para que isso fosse possível e não conseguiram êxito, e foram insistindo, muitos arriscaram o nome, a reputação. Aqui no Brasil, o Cornélio Pires, que é um espírito muito conhecido pela psicografia através do Chico, era líder espírita no seu tempo, ele e Próspero Lapogese tentaram fazer um aparelho para falar com os mortos, foi ridicularizado no seu tempo, sofreu até o agravo das opiniões preconceituosas do centro espírita que ele frequentava, porque achavam que ele estava sendo conduzido por espíritos obsessores, porque ele queria falar com os espíritos através de uma máquina, ele estava fazendo um equipamento com os alto-falantes para os espíritos se comunicarem. E ele teve que parar e interromper, porque foi muito criticado. Isso está publicado
na Revista Internacional de Espiritismo, de Matão, aqui do Brasil, contando toda essa história de Cornélio Pires e seu amigo Próspero Lapogese. Pode seguir o próximo slide. Outros pioneiros também, eu estive na Biblioteca Nacional de Washington, D.C., nos Estados Unidos, eu estava voltando do Japão, com a carta de um cientista japonês premiado, ele trabalhava com ele 5 prêmios Nobel, o Dr. Hiroshi Motoyama, e ele, com essa carta que eu recebi de apresentação dele, eu fui na Biblioteca Nacional de Washington, D.C., e no subsolo, lá, pesquisando os achados, os escritos de Thomas Edison, achei 2 reportagens. Aí a resumo de uma delas, Edison trabalhando para comunicar-se com outro mundo. Ele publica no jornal Scientific American e no American Magazine, essa reportagem de C. Forbes, e é uma reportagem longa, de 4 páginas, e ele dizendo por que ele estava desenvolvendo um fonógrafo para falar com os espíritos. Ele conhecia algumas obras espíritas e imaginava que a mediunidade era um meio ainda muito rudimentar para se comunicar. E ele pensava, se aqui na Terra os homens já estavam se comunicando por rádio, por que os espíritos não podiam usar a tecnologia para falar com a Terra? Então ele tentou fazer um equipamento, comunicação via fonógrafo, e ele mandou um jovem, um pouco antes, chamado do Munsell, apresentar o protótipo do gravador, e esse jovem foi ridicularizado numa assembleia em Paris, de cientistas, inclusive, porque pensavam que o rapaz estava fazendo um truque de ventriloquia. Não acreditavam que era uma gravação humana, porque uma caixa de metal não podia gravar a voz humana. Um disco de cera, o precursor do rádio, do toca-disco e do gravador, foi feito por Thomas Edison. Então, ele escondeu essas pesquisas porque lá no começo do século ridicularizaram o gravador, o futuro protótipo do gravador, acharam que era uma ventriloquia, e ele ficou com receio de ninguém acreditar nisso. Depois, ele já idoso, ele relata, depois de muitos anos, um jornal francês publicou uma reportagem de capa, vendeu muito jornal, publicou diagrama do aparelho para falar com os mortos, e era tudo mentira. Foi feito para vender o jornal, o Thomas Edison desmente. Mas o mundo da mídia na época zumbiu com essa informação. Foi um impacto muito grande. Pode passar o próximo. Agora, Thomas Edison não logrou êxito. Aqui eu fui na primeira viagem depois do Congresso, já que eu tenho 92, uma viagem histórica, essa casa aí do Adolfo Holmes, eu estou abraçado com ele na escada. Chegamos nesse carro que está do lado, ele me pegou na cidade, essa cidade aí, essa é a cidade de Rivinique, e nós chegamos a uma outra cidade que ficava aos 40 minutos, estava nevando, muito frio. E eu me lembro nessa foto, na hora que eu botei o pé no degrau, ele disse: Clóvis Nunes, você está pisando no degrau para entrar na casa mais bem mal assombrada de toda a Alemanha. Nessa casa aí tinha muitas comunicações incríveis, por telefone, por rádio, por gravador e por televisão. E aí foi alguns dias maravilhosos. Pode passar o próximo. Ficamos aí 5 dias. O Dr. Senkowski, que é esse que está aqui à minha esquerda, eu estava lá bem jovem. O Adolfo Rubens está à direita, na tela. O Dr. Senkowski viajou 3 horas debaixo da neve, da cidade de Mainz até Rivinique, eles eram amigos. E aí nós recebemos muitas comunicações e o Adolfo Rubens me ensinou a técnica de contato das primeiras comunicações que a gente trouxe para o Brasil. E aí recebemos uma mensagem de um espírito que falava em alemão e mandava notícia para vários amigos do Brasil, citando o nome deles. Recebi mensagem por computador, via texto, e recebi também uma mensagem de gravador do espírito de George Jeffreys Miller, aquele mesmo que se comunicou do Espiricom com o Dr. George Beck. Pode passar, pode seguir. Aí uma das primeiras comunicações lá em Transvídeo, se vocês olharem bem, tem uma silhueta de um rosto humano,
as primeiras imagens, como elas eram um pouco nítidas, né? Mas já dá para ver aí que tinha um homem de barba, dá para ver os olhos. Na verdade, era o espírito de Thomas Beck que se comunicou e se identificou. Mas olha como foi evoluindo e foi ficando com mais qualidade. Pode passar. Fiz um panoramazinho rápido de alguns movimentos. Aí já é uma mensagem na tela da TV, já está mais clara aí o Abade Augustin Rolando. Na verdade, é um cardeal. Ele é um cardeal polonês, Augustin Rolando, que era bastante crítico aos movimentos nazistas, e ele era da Polônia, e depois ele fala que no além, a pátria não tem fronteiras, ele voltava para dizer que todos somos irmãos. E ele foi reconhecido, né, pela linguagem e também pela imagem. Pode passar o próximo. Aloá Vissinger, Aloá Vissinger é outro padre que também se comunicou, ligado à Igreja Católica. Aqui, outro tipo de comunicação que impressionou muito no final dos anos 90, começo dos anos 90, meados, impactou bastante toda a Europa, porque começou a acontecer as primeiras transcomunicações cruzadas. Os espíritos mandavam uma parte de uma mensagem na TV, outra parte no computador, outra parte vinha por TV em países diferentes, em grupos diferentes. Essa imagem aparece na tela da TV de Adolfo Holmes, na Alemanha. Era 12h30. Simultaneamente, pode passar, na tela do computador, aqui, ó, aqui essa imagem aqui, ele quando vivia sobre a terra, do lado direito, e ele ali assim com um tom alaranjado, um rosto suspenso, né? Uma imagem fixa, sem movimento. Ele aparece com essa imagem, essa cor, na tela da TV de Adolfo Holmes. Esse é um dos pioneiros da TCI, aquele que gravou o Canto dos Pássaros em 59. Ele continua se comunicando em vários grupos da Europa, dando incentivo e levando a ideia da pesquisa do além para cá. E naquela hora, 12h30, comparando aí para vocês aí que se trata da mesma pessoa, na cidade de Luxemburgo, do país de Luxemburgo, em Esperance, pode passar, na cidade de Esperance, um casal de nome Jules e Meg Raschfischbach recebe essa imagem. Essa mulher que vocês estão vendo aí já é por imagem escaneada. Ela é morta, é uma desencarnada, é uma física, que está vestida, e na sala lá de trabalho dela tinha uma tela com a mesma imagem, num computador ainda, com aquelas telas do tempo daqui. Na época, os computadores daqui eram mais analógicos também, não eram tão digitais quanto hoje. Eram eletrônicos, mas não eram tão digitais. E essa imagem que aparece lá é a mesma que apareceu na TV de Adolfo Holmes, 12h30, mesmo horário. Os espíritos dizem que lá no além tem estações que transmitem. A estação que transmite para a Alemanha chamava Estação Central. A estação que transmite aí para esse grupo de Luxemburgo na época era a Estação Rio do Tempo, a estação chamava Zeinstrom, traduzindo para o português daria Rio do Tempo. As estações se juntaram e mandaram um fax, nessa época tinha fax, explicando que eles estavam cruzando as mensagens para os transcomunicadores se aproximarem e fortalecer a transcomunicação. Isso foi uma imagem simultânea, praticamente na mesma hora, com o mesmo conteúdo, só que acrescenta aí a imagem da física Suegen Zauber, que se comunicou muito tempo com o casal Jules e Meg Raschfischbach na cidade do país de Luxemburgo, na cidade de Esperança. Pode passar. Veja como é a evolução da qualidade das imagens. Aqui a mãe do Adolfo Holmes, ó. A diferença daquela imagem que ele recebeu, que está uma silhueta, ele não conheceu a mãe quando ela viveu sobre a Terra, e morreu quando ele nasceu. Ela morreu do parto, pós-parto. Não resistia ao parto e desencarnou. Então ele não conheceu a mãe. Ele veio conhecer por televisão, por transvídeo. Isso aí é ela do além. Eu recebi uma mensagem dela na casa deles. Eu tinha perdido o trem, porque estava nevando muito, e do hotel para a estação. Eu cheguei uns 15 minutos atrasado, não teve jeito, tinha muita neve. E eu tinha combinado com ele que a gente ia sair de trem de Frankfurt e íamos até um lugar chamado White Lick. E ele ia me esperar no carro, debaixo do árvore, no final da estação. Eu estava com a minha tradutora, e de lá a gente seguia para
a cidade de Rivnik, naquela casa que ele disse que era mais bem mal assombrada da Alemanha. E eu perdi esse trem, eu aventurei, eu disse, eu vou pegar o outro. O outro saiu 40 minutos depois, 45 minutos depois, e eu me arrisquei, se ele não estiver na estação, eu volto no mesmo trem. Eu ia pagar um bilhete de volta e voltava. Mas o que aconteceu é que quando eu cheguei, o carro estava lá parado, aquele frio, muito casaco, toda essa viagem aí foi de muita neve. E eu entrei no carro assim e disse, olha, muito obrigado por você ter me esperado. Ele disse, não, eu não lhe esperei. Eu fui para minha casa e minha mãe mandou uma mensagem por computador e disse, volte, que seu amigo do Brasil perdeu o trem, está vindo no trem 347 e botou na 38 de terceira classe. Ele já sabia que eu ia chegar, qual era o trem e a classe que eu tinha comprado a passagem, que a mãe tinha avisado por transcomunicação no computador. Elisa Caroline Holmes é o nome dela. Foi inusitado. Quando eu cheguei lá, ele mostrou a mensagem que estava na tela. Pode passar. Aqui um espírito que coordena as comunicações lá da estação central. O transvídeo da entidade chamada ZEC3, ele chegou assim com essa forma de luz, uma forma iluminada, bonita, translúcida, bastante interessante, azulada, e a mãe do Adolfo Rubens é que prometeu que ia mandar a imagem dele por se tratar de um espírito bastante elevado. É o espírito que coordenava a estação transmissora entre as comunicações do além com a cidade de Rivnik. Cada grupo tinha suas estações. Inclusive, incrível. No tempo de Jung, esse Haldiver, os espíritos também revelavam, dava nome das estações que transmitiam para os rádios. Tinha vários nomes de estação que transmitia do além com o nome mesmo, as estações nominadas, do além para a Terra. Pode seguir. Aqui já é outra comunicação também por computador, o espírito de Heli Schaefer. Ela morre após a cirurgia, aos 21 anos, 22. Aqui à esquerda do alto do vídeo está ela quando vivia sobre a Terra, e do lado direito é uma imagem escaneada dela, transmitida do além para o grupo de Luxemburgo. E ela também se comunicou por TV, em outro grupo. Olha a próxima, por televisão, vocês vejam que já tem uma definição diferente na imagem, mas se nota com muita nitidez que é o mesmo espírito. Pode passar o próximo slide. Aqui, ela do além, na TV, assim, azulada, à sua esquerda, e à direita, ela em foto. E aquela mesma foto que está lá, que ela manda a imagem escaneada dela. Interessantíssimo, né? E as imagens foram melhorando cada dia. Pode passar. O próximo slide. Aqui, essa imagem eu trouxe porque coincidiu eu chegando na Alemanha e os pesquisadores de lá me mostraram, o casal Julius e Megash Festival, me mostra essa imagem de Thomas Alva Edison numa lei no laboratório, ao lado dele, um cineasta americano que trabalhou no filme A Dama das Camélias, fez mais de 50 filmes. E eu disse, olha, eu tinha levado a mensagem do Brasil psicografada, o livro do Mileco, dizendo que um cego recebeu, no começo dos anos 80, essa imagem é dos anos 90. E ele me mostra essa imagem de Thomas Edison aí, recebida também por scanner no computador. O sistema é interessante, não tem nada debaixo do scanner, é aquela luz passante. Quando eles vão ver, tem a imagem transmitida do além para a Terra. E aí estava Thomas Edison lá, com essa imagem belíssima. Aí eles ficaram impressionados com a psicografia. Isso mostra a mediunidade confirmando a transcomunicação e a transcomunicação simultaneamente confirmando a mediunidade. Pode seguir. Olha que imagem linda. Uma jovem judia, já a definição bem melhor. Qualquer pai reconheceria uma imagem dessa, de um filho falecido. Pode passar? Bom, aqui Klaus Schreiber, do além. Ele foi o homem que fez a maior descoberta do século XX e não foi ainda reconhecido.
Em 1986, ele recebe a primeira imagem da filha. Ele morreu, a família dele, as duas famílias, morreram em 2 acidentes de carro. E para compensar a solidão, ele dava festas e chamava os amigos. E por um período ali de 1984, 85, final do ano para 85, ele tinha assistido um programa de Vozes do Além, o EVP estava na evidência, ele com a casa cheia de gente, brincando ali, todo mundo divertindo, tomando a cerveja, e alguém pegou lá no karaokê e disse: vocês viram aquela reportagem dos mortos, que saiu na TV alemã, nos rádios, e começaram a sorrir, alguém brincou e falou assim: alô, Peter, você está aqui com a gente? Peter era um amigo dele, tinha morrido fazia 2 anos. Se você estiver aqui, venha tomar essa cerveja maravilhosa. Aí algum mais religioso foi lá no karaokê, no cantinho do karaokê, tomou o microfone, pediu para deixar os mortos em paz, tá? Todo mundo alterado, não fizesse isso, não chamasse a alma do Peter, que aquilo era desrespeito aos mortos e tal. Ficou aquele clima, né, de carão com coisa, com desconforto do ato, do chamamento. Porém, eles foram botar uma fita de som, de áudio, para ouvir outras músicas, já que ninguém estava querendo mais cantar. E, misteriosamente, aparece uma voz enrouquecida e que sobrepõe a música e diz assim: alô, amigos, aqui fala o Peter. Eu estou presente, mas, infelizmente, não tenho como tomar mais essa cerveja maravilhosa. O Klaus Schreiber relata que a casa dele ficou vazia em 15 minutos. Foi saindo gente, todo mundo assim um pouco amedrontado, desconfortável, mas ele pegou aquela voz ali gravada, escutou inúmeras vezes, e ele pensava: se essa é a voz do Peter, e se Peter está vivo, o meu filho Robert, a minha filha Karen, meu cunhado, meus familiares que morreram no acidente, estavam todos lá. E ele aí transforma a casa dele no laboratório de TCI. A filha começa a se comunicar via vozes, e até que ela diz a ele: papai, eu estou aqui com 4 cientistas, e eles estão querendo desenvolver uma técnica com o senhor para eu aparecer na tela da TV. E os cientistas iam dando a técnica pelo rádio, e ele tentando no equipamento. Olha, gente, foi quase 6 meses de tentativas incríveis, até que a filha dele apareceu. Ele morre, ele era um técnico em incêndio, era bombeiro, lá na cidade de Arnhem. Morava na casa geminada, uma cidade histórica, interessante, perto de Colinas. A cidade sofreu muito na época da Segunda Guerra Mundial. E o Klaus desencarna e manda a imagem dele. Essa é a imagem dele do além. Não é ele na Terra, não. Isso aí é ele por Scania, por Luxemburgo. Ele manda essa imagem numa semana e diz: semana que vem, na quarta-feira, eu vou mandar a imagem da casa que eu moro no além, onde me reuni com minhas famílias, com as 2 famílias dele desencarnadas. Pode passar a próxima slide. Olha aí que local espetacular. Isso confirma as narrativas de muitos médios, como Chico Xavier, Ivone do Amaral Pereira e muitos outros que descreveram cidades no além, regiões belíssimas, bosques. Claro que isso aí para os espíritos produzirem, fizeram um esforço para configurar isso em forma de uma imagem visível, mas é tudo de uma matéria com uma frequência diferente da nossa, completamente fora da condição sólida como a gente imagina. Pode seguir. Aqui um outro fenômeno que também espantou a Europa toda na época, um espírito que estava desencarnado 400 anos ou não, vivendo simultaneamente na casa de uma pessoa. Ele chamava Ken Webster, o autor do livro, dos Tornamos Amigos. Eu trouxe esse livro para o idioma português. Os mortos comunicam-se por computadores. Ele exigiu que eu botasse essa interrogação na frente do livro, porque o fenômeno era muito incrível. A casa dele começou a ser perturbada por fenômenos de poltergeist. Depois, os objetos, além de se mexerem, saírem do lugar, ficavam empilhados, sem contatos humanos. Ele dormia de uma, a casa estava de um jeito, quando acordava estava de outro. E aí ele sentiu que o computador dele começou a sofrer perturbações, imagens e textos que ele não tinha botado lá.
E um belo dia veio uma mensagem bem desrespeitosa, mandando ele embora de casa. Bom, aí ele começou a fazer um diálogo com aquele texto de autor desconhecido, e de repente ele descobriu que era uma pessoa que estava vivendo na casa dele com uma diferença de mais de 400 anos de distância no tempo. E esse camarada que estava na casa dele disse que via a caixa de luz aparecer no quarto e via ele escrevendo, botando o dedo nas letras, e lá no além ou não, no mundo paralelo ou não, ele também botava o dedo na letra e digitava. Aí um estava nos anos 80 aqui na Terra e ele estava no século XV lá. E o incrível é que um ficava ensinando ao outro como é que funcionava o mundo na distância. O de lá perguntando quem ia ser a própria rainha da Inglaterra, essa cidade era a cidade de Chester, um vilarejo, perto de Dodeston, uma região bastante bonita. Era um chalé. E o espírito começa a escrever pela parede, embaixo do carro, com carvão. E ele diz, por que você está escrevendo na minha casa de carvão? Ele diz, porque aqui se escreve de carvão mesmo. Senão aqui tem uma coisa chamada papel sulfite, caneta esferográfica, a gente escreve de outro jeito. Ele diz, bota aí esse papel sulfite em cima da tela do computador, do teclado, e bota a caneta do lado para eu ver se eu consigo escrever. Aí ele escreve esse texto, gente, saía escrita direta, a caneta andou sozinha no papel, escreveu sem mãos humanas. E ele assina o nome Thomas. Ele estava dando pseudônimo, o nome era Thomas Água, em inglês é arcaico. Esse espírito, além dessas escritas diretas que ele fez, além de escrever na parede e no piso da garagem, ele mandou mais de 300 mensagens digitadas no computador, textos imensos, 30, 50, 100, 300 palavras, e um pesquisador de línguas antigas chamado Peter Trinder investigou o inglês, era o inglês arcaico condizente com o século que o espírito dizia estar vivendo. O fenômeno é espetacular, eu dediquei um capítulo do meu livro a essa história. Pode passar próximo. Aí dos computadores, o texto como ele escrevia, aí as comunicações dele, do Thomas Harden, que foi um brasileiro da corte. Havia a biografia dele, o Thomas, Ken Webster vai na biblioteca da cidade e acha a história dele, desse personagem que viveu. Ele foi um ser histórico ali na cidade. E eles descobrem coisas incríveis. Por exemplo, a reforma que teve no chalé muitos anos atrás, ele escava 40 centímetros e tem um piso que o espírito descreve como é que estava aquele piso na época que ele viveu. Ele vai e acha aquele piso lá de trás, que a casa era antiga. Muita coisa interessante desse livro. Pode seguir. Aí os transtextos por computadores. Aqui é uma descoberta extraordinária do Brasil, que botou o Brasil na frente de todo mundo. Isso aí é um envelope que nós estávamos lá no Rio de Janeiro, no Arquivo Nacional. Eu estava com o editor do meu livro, o Jorge Humberto, e achamos esse envelope que foi postado lá no Arquivo Nacional, um pedido de privilégio de patente no Memorial Descritivo, de autoria de Augusto de Oliveira Cambraia, industrial brasileiro. Ele foi responsável a patente das fibras do linho da cambraia, esse pano que todo brasileiro conhece, né? Apresentou esse envelope em março de 1909, gente. Pode seguir, pode passar o próximo slide. Dentro do envelope, que a gente abriu, era uma caixa de ferro, aí estamos nós pesquisando os arquivos, ele faz um pedido de reconhecimento de patente, de ser o primeiro homem da Terra a fazer um aparelho para falar com os mortos. Ele recebe orientações de engenheiros mortos e reivindica o poder de poder se relacionar com o ocultismo do espaço, projeto orientado pelos espíritos desencarnados, na lei, e ele apresenta Rio de Janeiro, 26 de março de 1909. Ele antecede Thomas Edison. E há uma mística que o primeiro livro de transcomunicação do mundo era da Suécia. O primeiro cientista a pensar nisso era americano, que seria Edison, perto dos anos 20, e que a primeira comunicação telefônica tinha sido com Manfred Bordon, nos Estados Unidos, também lá pelos anos 40, 50.
Mas olha o que essa descoberta nos trouxe, essas alegrias que a pesquisa nos traz. O Cambraia foi o primeiro transcomunicador do mundo. Era um português naturalizado brasileiro, o registro antecede todas as outras nacionalidades. Aí apareceu uma outra coisa que eu achei, pode passar, na livraria de sebo, na Praça Tiradentes. Isso é a capa de um livro chamado Vozes do Além pelo Telefone, Novo e Admirável Sistema de Comunicação, Oscar Dargonel, Os Espíritos Falando ao Telefone, 1926. Não, o primeiro livro de TCI do mundo não é da Suécia, é do Brasil, não é de um pesquisador da Europa, é do Brasil. A primeira comunicação recebida por telefone no mundo foi no Brasil, e a primeira tentativa de registro de patente de aparelho para falar com os mortos é do Brasil. Os espíritos talvez tivessem algum plano para o Brasil que não deu certo. Não pegou. Nesse livro, um espírito fala para Dargonel, que era o pseudônimo de Carlos Bonfim, ele recebeu as primeiras chamadas em sua casa, e aí ele bota até os números do telefone das pessoas que receberam a chamada do mesmo espírito, que era o Padre Manuel, o guia espiritual da sessão mediúnica que ele trabalhava. E ele pergunta, como é que vocês conseguem falar comigo por telefone? E ele diz, nós estamos aqui acompanhando vocês há 2 anos, tentando falar, e hoje conseguimos, mas nós vamos ligar muitas vezes mais. E ligou durante 6 anos seguidos. E tem uma página do livro que ele fala, eu garanto a você que você é o primeiro homem da Terra a receber do além uma chamada por telefone. É impressionante o livro. É ainda com a ortografia dos anos 20, mas uma peça, uma pérola espetacular, telefone de bocal com telefonista, e os espíritos já se comunicavam através desse sistema lá no primórdio, com a tecnologia bastante rudimentar. Pode seguir. Aqui eu trouxe essa imagem, uma foto do principal jornal de Milão, da Itália. Um congresso que tinha quase 2.000 pessoas. Aqui em cima, vocês podem me acompanhar aqui com a setinha do mouse, eu não sei se dá para vocês ir daí, mas aqui tem, onde tem lá de lá, 1745, Precise Dopo, uma prima chamada de transpasse. Em cima tem experimento de transcomunicação com o defunto, no curso de um congresso internacional. Esse jovem que aparece é do além, Humberto, sua mãe estava na plateia, era um evento que tinha as palestras, e ao lado tinha a sala de 150, 200 pessoas esperando comunicações, e ele aparece do além. Numa comunicação impactante, belíssima, no congresso em Milão. Na época, o Papa João Paulo II mandou um telegrama de felicitações, dizendo que via com bons olhos essas pesquisas, porque isso confirmava a fé cristã no além. Mais tarde, o Papa, também João Paulo II, quando as pesquisas já tinham avançado bastante na Europa, ele dá uma declaração no Dia dos Mortos, dizendo que o diálogo com os mortos não deve ser interrompido, porque, afinal, a vida não se encerra nos horizontes deste mundo. E esse evento teve várias pessoas ligadas à Igreja Católica, inclusive tinha um advogado famosíssimo, que era do Vaticano, advogado do Vaticano, que perdeu um filho e achou o corpo do seu filho nas margens do Rio Pó, por conta das vozes do grupo de Grosseto, lá de Marcelo Batti e Luciano Capitani, e ele consegue localizar o corpo de um filho que foi sequestrado. E as vozes disseram onde estava o corpo. Então, isso ficou muito impactante na Itália, e lá tinha um movimento que ainda existe, mas em escala menor, chamado Movimento da Esperança. Eram pais que viajavam ao país ensinando outros pais a se comunicar com os filhos através de aparelhos. Pode seguir. Aqui uma imagem, a primeira imagem de movimento do mundo. Essa mulher constrói o sorriso, faz o movimento com os lábios, e os estudiosos para mudos dizem que ela pronuncia em alemão a palavra Liber, que quer dizer amor. Trata-se de Hannah Buschbeck, morreu aos 74 anos, mas aparece aí com fisionomia bastante rejuvenescida, na faixa aí dos 30 anos. Pode passar o próximo slide. Eu, em respeito à história da foto, usei como capa do meu livro,
que já acabou essa edição, mais de 100 mil livros vendidos, e fiz esse panorama aqui para vocês verem. Agora, eu não sei se ainda dá tempo por causa do atraso, né? Talvez a gente não tenha como passar, né, Márcio? Porque tem perguntas, a gente pode deixar o áudio para outra oportunidade, porque pode já estar tarde. Nós poderíamos encerrar essa fase e responder algumas perguntas, porque você disse que já tinha perguntas prontas aí, feitas, o pessoal que elaborou. A gente faz algumas e deixa aquele áudio para outra vez, né? Porque já passou muito do horário, concorda? A gente pode passar o áudio, o Clóvis, tranquilo. Você concorda? Então tá, então vamos passar. Esse áudio foi uma experiência que eu fiz em Salvador, no congresso, também tinha 2.000 pessoas, mas nós estávamos numa sala, a sala tinha umas 30 pessoas, eu não tive participação nenhuma com os equipamentos, foi tudo montado, eu mandei uma relação de equipamentos para serem comprados, fita virgem, rádios, lâmpada infravermelha, ultravioleta, rádio ondas curtas, ondas médias, um rádio antigo, que é um rádio de válvula, um AM e um FM. Montamos os equipamentos, eu orientando as pessoas, coordenado por um engenheiro e um técnico, eletrônica, eletricista. Eles trabalharam, eu fiz só a evocação, eu levei a coragem e a técnica. E era o aniversário da federação, foi evocado vários espíritos, eu vou chamar o nome de vários espíritos, que eram os grandes líderes da federação, e, para nossa surpresa, aparece uma entidade que todo mundo conhecia, inclusive eu não sabia que ele tinha desencarnado. Na época eu pensei que ele estava só doente, eu tinha notícia da doença dele, porque ele ficou doente 6 anos. Mas ele já estava desencarnado ali fazia alguns anos, e era ali Astrogildo Eleutério de Souza. Ele se comunica, ele era poeta, ele era um declamador, tinha 2 livros de poesia publicados, fazia palestras poéticas, e talvez tenha sido a primeira rima do além. Ele fez 72 palavras, 4 ou 6 estrofes, e chamou de Saudoso Recado, e vamos viver esse momento importante, que foi assim, um presente da espiritualidade. Essa reunião foi muito emocionante, as pessoas ficaram muito chocadas, assim, todo mundo chorou nesse dia. A viúva dele estava no congresso, se impressionou, os amigos que conheciam ele, que estavam ali na sala, e o incrível, ele não foi evocado, ele não estava na lista, mas os espíritos que estavam na lista trouxeram ele para falar. A outra coisa inusitada e interessantíssima é que o doutor Elzio Ferreira de Souza, que era o procurador da Justiça, professor da universidade, dos espíritas assim, mais expressivos aqui do estado da Bahia, talvez uma das culturas espíritas mais profunda do país, né? E ele ficou também muito impactado, porque ele conheceu o Astrogildo, e ele fez uma ata, ele partiu para ser um secretário ad hoc, fez uma ata, não deixou ninguém sair da sala. Essa ata foi redigida por ele, digitada depois, datilografada, todo mundo assinou a ata. Ele botou endereço, carteira de identidade, profissão, data de nascimento, os dados pessoais de cada pessoa que estava ali dentro. E a ata se constituiu num documento probatório, porque a comunicação é tão impressionante, é tão impactante, que parece inverossímil. Vamos ouvir, vamos voltar a esse momento, eu vou explicando. Vocês vão ver minha voz evocando, vocês vão ver que há um tempo de chiado ali, aí aparece ele me chamando com o nome Clóvis, depois ele fala Saudoso Recado, é uma voz enrouquecida, ele morreu com mais de 80 anos, morreu completamente cego, por isso que ele fala, começando o verso, uma poesia: hoje vejo em luz suave, sem sofrimento, sem dores, assistindo esse conclave na presença dos mentores, porque agora ele via. E vocês vão ver a poesia e a expressão, a voz dessa pessoa que vocês vão escutar é de uma pessoa completamente morta, e que volta do além para dizer que a nossa personalidade, a nossa inteligência, o nosso caráter se conservam, a nossa inteligência e até o estilo, a natureza comportamental dele de comunicar-se pelo poema, todo mundo reconheceu. É uma mensagem lindíssima, foi um presente mesmo assim do mundo espiritual. Eu levei para o congresso de Rufalise, de Vigo, na Espanha, e o doutor Senkovski reputou essa mensagem das 10 melhores do mundo, de melhores qualidades que já foram recebidas. Vamos ouvir, por favor. Pode passar. Liga o som.
à tarde de domingo, dia 2 de novembro de 2002. Centro de Convenções, 11º Congresso Espírita da Bahia. Nesse fazemos a quarta tentativa de contato no dia de hoje, na esperança de uma comunicação transcendental com os espíritos ligados ao movimento federativo da Bahia. Pedimos sintonia com a Estação Zystrom, com a Estação Central, Estação Landel de Moura, com os espíritos brasileiros e portugueses que trabalham pela transcomunicação, a ajuda dos espíritos de Constantin Haldiver, Technician, a fim de podermos entrar em contato com os espíritos ligados à Federação Espírita, José Petitinga, Manuel de Miranda, Arthur Pires, Etienne Rocha, Leopoldo Machado, Beolindo Amorim, Alfredo Miguel, Leonato Batista, Cristóvão Silva, Luiz Gonzaga Pierre, Aloísio Reis, Juventino Ferreira de Souza, ou qualquer entidade presente que queira se comunicar conosco. Vamos deixar a fita passar por 5 minutos, enquanto aguardamos um contato para todos nós. Aí vem o Clóvis. O saudoso recado. Saudoso recado. Aí ele começa a declamar a música. Ainda suave, sem sofrimento, sem dores, assistindo este conclave na presença dos mentores, aos meus contemporâneos, que no corpo ainda está. Não demore muitos anos, venham logo para cá. Minha Carminha querida, dona dos afetos meus, deste outro lado da vida, os meus olhos ficam teus. Daqui vos falo Astrogildo, Clube Titinga do lado, Etienne, o Deolindo e o Amarildo, com o Leopoldo Machado. Possível, coach. Final de contato. Pronto, aqui várias explicações. Na hora que nós fomos escutar, a técnica é simples, você coloca 4 rádios, assim, meio à lua, bota uma lâmpada infravermelha e uma ultravioleta apontando para os rádios, um pedaço de espuma e o gravador em cima dessa espuma. É para não pegar o ruído de fundo, de superfície. Aí, você não escuta absolutamente nada enquanto você grava. Esse chiado que você está vendo aí é um rádio AM fora do ar, entre estação, um FM, ondas curtas e um rádio antigo, de válvula. Então, você tem frequência modulada, amplitude modulada, ondas curtas, diferentes comprimentos de onda, frequências diferentes e ruídos diferentes. Os espíritos dizem que fica mais fácil eles produzirem voz
a partir de ruídos e frequências que existem, do que produzirem voz a partir do nada. E é uma técnica bastante paranormal. Você deixa passar a fita, aí na época era a fita, hoje é o gravador, mas aí você rebobina, você faz a reescuta. A voz do espírito só vem quando você faz a reescuta. Durante o momento que você está gravando, não se escuta absolutamente nada. Só se escuta depois. Então, é bastante paranormal. É impossível você gravar qualquer voz humana com essa técnica. Completamente impossível. Qualquer pessoa que tem o menor conhecimento de eletrônica ou vê a técnica, acha até um pouco ridículo, porque não tem como isso funcionar. Tem tudo para não dar em nada. Mas o que é impactante, o que é impressionante, o que é paranormal, é via voz. É funcionar o processo. Então, é um contato bastante forte, é uma poesia toda rimada, as rimas são ricas, e é uma parte espirituosa, que ele fala aos meus contemporâneos, que no corpo ainda está, não demore muitos anos, venham logo para cá. Foi a forma mais incrível que eu vi de chamar alguém para morrer, sem ter que dizer de uma maneira assim, triste, ou de alguma forma assim, chocante, né? Mas foi espirituosa. Mas penso que, se der algum tempinho para responder alguma pergunta, senão a gente responde duas, em homenagem a quem fez, né? Vamos lá, Clóvis. Vou passar aqui uma pergunta para você responder. Estou pegando aqui. Só um momentinho. A pergunta do Sombra, se chama de Sombra. Mas para fazer uma transcomunicação, não já foi dito que não era preciso ter a presença de um médium? Não necessariamente. Isso é um mito que tem no movimento espírita de dizer que a transcomunicação precisa de médium. Não, a comunicação precisa de médium é de comunicação mediúnica. A transcomunicação pode ter médium e pode ser feita sem médium nenhum. A maioria dos contatos pela Europa e mundo afora não tem médium. Essa comunicação com a Astrogildo que eu fiz, eu não tenho mediunidade alguma. E já recebi várias vozes, vários contatos. Essa foi ao vivo, numa sala lá com quase 30 pessoas, uma experiência bastante impactante, mas muitos transcomunicadores que eu conheço, que eu tive convivência, não têm mediunidade. E quando entra a mediunidade, é assim mesmo, uma mediunidade bem específica, não é aquela frequência mediúnica exatamente do transe da mediunidade espírita conhecida para o fenômeno de psicofonia e psicografia. Mas, é assim, antes da TCI, nós só tínhamos uma via de comunicação com a Terra, que eram as faculdades psíquicas humanas. Depois das tecnologias, os espíritos tiveram duas pontes, as faculdades psíquicas e o campo magnético dos equipamentos eletrônicos. Eles começaram a entrar nessa frequência, porque também lá também tem aparelhos, tem equipamentos. Então, eles podem até usar alguns elementos da mente humana. O Dr. Senkovsky, por exemplo, perguntou se eles usavam a energia da pessoa. E os espíritos disseram que, em alguns casos, utilizavam um pouco da frequência do cérebro das pessoas que estavam ali envolvidas no contato. Mas frequência elétrica no cérebro todo mundo tem, necessariamente não é mediunidade. E quando tem a mediunidade, é uma mediunidade bem exclusiva, bem especificada para o tipo de comunicação eletrônica. Mas não é indispensável o médium. Nesse caso, não. A transcomunicação é uma outra via de contato. Eu vou postar outra pergunta aqui para você aqui na telinha, Clóvis. Eu tenho que ler? Apesar de não existirem maiores detalhes sobre o aparelho, concordamos com o raciocínio do pesquisador Coelho. Será que ele pediria registro de patente de um aparelho que nunca funcionou? Verdade. Ele não pediria, ele não ia se expor ao ridículo. Ele era um industrial, um homem que tinha relação com a República. Ele desenvolveu a fibra do linho da Cambraia, que tem o seu nome, que até hoje se utiliza no Brasil. Cambraia foi uma época áurea, na época que tinha o linho de Cambraia, mas até hoje a mulher ainda utiliza muitas roupas femininas. A cambraia de linho, a cambraia é um pano mais fino. E ele era um cidadão conhecidíssimo. Ele, ainda é interessante que ele dá entrada nessa patente, ele já está bem idoso.
E a pessoa que me deu a dica, quando viu isso lá no Arquivo do Rio, achou que ele estava senil, que podia ser assim, algum delírio, mas não foi. Ele tinha outras patentes, ele não tinha só essa, ele tinha patentes na área da indústria têxtil. Ele tem uma das patentes que era um tipo de resistência do ferro elétrico, ele tinha bolado a resistência do ferro elétrico, ferro com resistência. E esse mesmo homem foi quem criou essa patente, pediu o reconhecimento de ser o primeiro brasileiro, a primeira pessoa no mundo a pensar no telégrafo vocativo Cambraia, dirigido essencialmente para falar com os espíritos, e foi dados as orientações técnicas de condução por engenheiros mortos, que orientaram ele, que aparecia nas reuniões que ele comunicava com os médiuns. Então, é um registro fabuloso. E vou ler essa aqui, essa próxima, do Edgar Pereira. Mas porque hoje, com a tecnologia muito mais avançada, não se dá mais comunicações concretas? Na teoria, não deveria ser mais nítido? Não, se dá e tem mais nítido. Eu fiz aqui um panorama. As últimas comunicações hoje na Europa são melhores do que as primeiras. Eu fui mostrando a evolução. Repare que as últimas que eu mostrei estavam bem mais nítidas as imagens. A voz de Astrogildo também dá para se ouvir com tranquilidade. Até o ruído ficou baixo. E a voz é por cima do ruído. Hoje já tem vozes com movimento, primeiro era preta e branca e fixa. Os melhores resultados hoje, quem reúne um pesquisador alemão que está morando na Bélgica, chamado Hans Otto Koenig. Ele desenvolveu um equipamento que ouve a voz e pega a imagem. Antigamente tinha um certo delay do tempo da voz com a imagem, hoje já é em tempo real. Já tem comunicações incríveis. Existem muitas comunicações registradas em aparelhos celulares, vozes gravadas com áudio e também imagem. Você faz a foto e aparece a entidade ali, do lado, por trás, invisível, mesclada. Só que esse tema ainda está indo na invisibilidade. As pessoas não dão notoriedade a isso porque muita gente não acredita, tem medo, tem vergonha de mostrar, esconde. Mas o fenômeno paranormal, ele é ativo. Meu telefone, por exemplo, invariavelmente, por semana, tem imagens paranormais que me mandam. Num mês tem 4, 5 ocorrências. É uma casuística muito grande. Já tem comunicações eletrônicas com a nitidez impressionante também. Muitos telefonemas. E a pessoa vai pesquisar depois e é uma transcomunicação. A pergunta do Ney Vilas. Será que um dia poderão nos passar algum número para uma ligação daqui para lá? Há esta hipótese, ô Clóvis? Sim, existe um esforço em trabalhar com a comunicação bidirecional. O Hans Otto Koenig, o aparelho dele já teve algumas condições em que ele pergunta e o espírito responde, que ele chama e recebe a resposta. Eu penso que a gente vai evoluir para isso sim. O primeiro telefone do mundo, de Alexander Graham Bell, em 1874, era unidirecional, só ia, não voltava. A pessoa escutava, não podia dar a chamada, tinha que ligar para o outro vir. Ligava e ligava de novo. Depois veio o telefone bocal, era um no ouvido e outro na boca, com um telefonista. E funcionava. Um canal trazia para o ouvido, outro canal trazia para os lábios. Depois se veio o aparelho inteiro. Você botou o telefone no ouvido e aqui você simultaneamente se comunica. Depois desse inteiro, que era aqueles de disco, vieram os telefones de teclado. E hoje vem os touchscreen, que é o telefone inteligente, que são os telefones celulares. Então, olha que evolução, né? Então, a natureza não dá salto. Tudo é por lentas e sucessivas aproximações. A transcomunicação também vem passando. Como é uma coisa muito refinada, é uma comunicação com além, nós estamos para esse tema. Esse correio, ele está mais ou menos nos primórdios que nós começamos as telecomunicações na Terra. Era tudo mais rudimentar. Nós viemos do preto e branco até os anos 80, né? Quando apareceu a novela O Jorge Amado, que foi a primeira novela colorida do Brasil. Mas hoje, até chegar a TV de plasma, até um tempo atrás, você não tinha nem telefone celular. Nos anos 90, final dos anos 90, começo dos anos 2000, começaram os e-mails. Depois é que vieram as TV de plasma, os telefones não eram inteligentes. Eles eram analógicos, depois eles vieram
vieram os telefones Ibina, que não tinha. Primeiro o celular era aquele P55, pesava pra caramba, com a da Motorola. Depois você veio assistir naqueles gradientes, tinha aquele de flip, né? Mas só de teclado. E só tinha uma telinha para aparecer o número. Hoje você pega um telefone desse, que tem 23 funções. A menos importante é o telefone. Então, nós avançamos. Então, é possível que lá na frente os espíritos vá acompanhando o progresso e nós teremos, sim, a chance de ter no futuro uma comunicação mais acessível. Na verdade, os correios com além sempre foram precários, mas o além não é um país distante. A comunicação é que ainda não é boa. E os médiums são os carteiros, e muitos deles não são confiáveis, né? Porque tem muitos médiums que fraudam mensagens. E agora, nessa época das redes sociais, é importante alertar as pessoas. Tem 8 médiums no Brasil fraudando psicografias. Virou uma indústria de fraude. E enganando as pessoas. Pega os dados na rede social e diz que é o espírito que escreve. Então, eles estão com plateia, estão ativos, fazendo isso. E muita gente do movimento espírita, como inocentes úteis, promovendo eventos com essas personalidades, que são verdadeiros mistificadores. É isso, são 0h06. Eu recebi aqui Clóvis Nunes no programa Espiritismo Sem Máscaras e eu peço ao meu querido Clóvis Nunes as suas considerações finais. Eu que agradeço aí a audiência de vocês, peço desculpa pela dificuldade da conectividade, mas acabou dando certo. Acho que a gente recuperou a contento. Com certeza. Esse tema é apaixonante, não dá para falar. A sensação, toda vez que eu falo de TCI, é como alguém que vai botar a caixa, uma cidade dentro de uma caixa de sapato. É muita informação, muito tema. Eu fiz um resumo da síntese do prólogo, do prefácio do assunto. Espero que vocês tenham se interessado. Nós estamos atualizando um portal chamado Rede TCI Brasil e estamos fazendo alguns workshops no Brasil. A gente está pensando em fazer um workshop virtual. Estamos aí com a equipe dos colaboradores da rede para ver se a gente faz ainda o mais rápido possível. E nesses workshops a gente ensina as oficinas, ensina as técnicas e como você fazer o contato. Não tem nada de muito difícil. Qualquer pessoa pode dominar essas técnicas e fazer a comunicação. O importante é o propósito. Mas eu diria que a transcomunicação, ela é o triunfo do espiritismo dentro da ciência. Allan Kardec dizia que a maior prova da imortalidade da alma é a comunicabilidade dos espíritos. Aliás, é a única, porque você só pode provar que o espírito existe se ele viesse comunicar. E a TCI, ela é evidente demais, ela fere os sentidos. Não é uma coisa mediúnica que exclusivamente o médium é capaz de sentir. Qualquer pessoa escuta com sua capacidade sensorial. E é um tema que aproxima o mundo espiritual. É um grupo interessante, porque a transcomunicação é independente. Não são os espíritas da Europa que faz isso, não são os parapsicólogos, foi gente da eletrônica, gente da área tecnológica que viu seus aparelhos visitados pelos espíritos e cresce interesse nisso. Muitas hipóteses na época foram criadas para negar o fenômeno, ele foi vencendo todas essas hipóteses, e eu acredito que o melhor por isso ainda está por vir, que as vozes continuem falando para que a transcomunicação venha e espiritualize a ciência e traga uma oportunidade nova de que a gente descubra que a morte não nos mata, que a vida continua e que nós poderemos, depois de mortos, ligar para casa. A nossa personalidade, o nosso caráter, a nossa inteligência se conserva, os nossos parentes nos esperam e os cemitérios do mundo inteiro estão vazios. Muito boa noite e obrigado pela atenção de todos. Gratidão a Clóvis Nunes e a todos vocês que participaram com a gente no chat pela Rádio Brasil Espírita Canal 1 e por todas as redes sociais da Rádio Brasil Espírita. Na próxima quarta-feira anunciaremos o próximo programa Espiritismo Sem Máscara.